Louvado seja Deus, paz do Senhor Jesus, que a bênção, a graça do Senhor Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a tua casa, que Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe sua família. Meu querido, eu quero aqui, nesse instante, falar com você aqui sobre política. O que é a política? O que nós entendemos sobre isso? Política, ela é a arte ou a ciência de governar. Política é liderança. Política é administrar. Então, isso é política. Política, ela está pautada sobre esses pontos que nós estamos falando aqui sobre a arte do governo, a arte da administração, a arte da liderança. Então, a política, ela está na nossa vida. A política está no nosso dia a dia. Ela faz parte de nós. Então, Aristóteles, ele falava sobre isso, que o homem é um ser, por natureza, um animal político, porque a política está no nosso dia a dia. A política está nos planejamentos, nos empreendimentos, estão nas organizações, principalmente a organização pública. A política, ela tem a política da escola, tem a política do mercado, tem a política do hospital, tem a política do presídio, tem a política do governo, tem a política, e a política até mesmo tem lar. Então, a Bíblia fala que aquele que não sabe governar a sua própria casa, como este vai cuidar, vai administrar a igreja de Deus. Então a política está em nós. Então, política, ela está também no quesito de dar direção, de dar um norte, uma solução viável para os problemas que estão afligindo a própria sociedade. Isso é política, é administração, é saber gerenciar, organizar, administrar. Certo? Então, o público e a nação. Então, a Bíblia fala que o povo de Deus, o povo de Israel, um dia olhou para as outras nações e pediu para o profeta Samuel, falou: olha, nós queremos um rei. E Samuel se entristeceu com isso. Por quê? Porque eles já tinham um rei sobre a nação, que era o próprio Deus, que era o eterno, o Senhor Deus. Só que aí Deus fala para Samuel, Samuel, não se entristeça, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, mas faça o que eles estão pedindo. Então, o que aconteceu aqui é uma democracia. Eles estavam pedindo um rei, o povo estava conclamando, proclamando, pedindo um rei. Então, a teocracia, que é o governo de Deus, estava sendo deixado de lado. Ele estava querendo agora um rei visível, um rei humano, um rei como outras nações. Ele falou assim: nós queremos um rei que governe sobre nós, um rei que nos governe, que nos julgue, que façam as nossas leis, que façam as nossas guerras, que defenda as nossas causas, os nossos princípios, defenda o nosso povo. Então, eles queriam um rei que estivesse representando a nação, representando as pessoas, o povo. Então, eles queriam isso. E a política, ela governa, ela envolve, o governo envolve por um todo. Então, são 3 setores aqui que ela tem que fazer por onde, certo? O que acontece? A política pública, ela visa o interesse público que permeia 3 setores. Então, esse interesse público aqui da política pública é política voltada para o povo, representando o povo, certo? É política para o povo, representando o povo, é em favor do povo. Então, o que permeia aqui? O primeiro setor é o Estado e o governo. O segundo setor é a iniciativa privada. E o terceiro setor, as diversas organizações da sociedade civil.
que aí está imbuído aí, principalmente nós temos as 3 instituições que realmente sustenta a sociedade, né, que é a família, a célula máter, a igreja e a escola. E com isso, Paulo fala aqui para Timóteo que é necessário que nós façamos orações, intercessões, com ações de graça em favor de todos os homens, que nós oremos para que esta política, este governo possa envolver um todo, envolva a comunidade, e que viemos orar pelo rei, por aqueles que estão em eminência, que estão no governo, para aqueles que estão na frente, na liderança, possamos orar para que nós venhamos ter vida segura, vida tranquila, vida de paz, e com isso possa ser desenvolvido dentro de um tripé aí, que nós podemos dizer assim, esse triângulo, que é a educação, a segurança e a saúde, elas possam ser garantidas para nós, dentro dos direitos sociais, civis e fundamentais. Né? Que direitos são esses? Esses direitos estão aqui, nós temos aqui o artigo 6 da Constituição, que fala aqui quais são os direitos que deveriam estar a nosso favor. Então, nós temos aqui a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, o que acontece? Segundo Salomão, lá em Provérbios, capítulo 31, lá o rei Lemuel faz lá uma declaração que viemos levantar em favor dos mudos, dos necessitados, em favor das causas das viúvas, dos pobres, dos órfãos, fazendo que em favor da justiça legal, o exercício pleno. Então, que realmente isso aconteça. Neemias vai lá ressaltar que para levantar os muros de Jerusalém, ele estava dizendo: olha, nós vamos levantar o muro, mas pelejemos, nos esforcemos em favor da nossa família, em favor de nossa casa, em favor das nossas esposas, em favor de nossos filhos, dos nossos irmãos, em favor de nossa comunidade. Então, Neemias estava convocando o povo ali, meu querido, em busca de uma proteção, segurança, em favor de todos da comunidade, e principalmente não da sua casa, da sua família, principalmente. Então, é isso que Neemias está dizendo. Então, o que diz aqui, segundo Theodor Love, ele diz que a política pública, né, ela faz a política. A política pública faz a política. Então, por quê? A política pública, ela trabalha como representação do povo. Acho muito interessante que aqui, segundo Crônicas, capítulo 15, verso 3, fala assim que Israel ficou muito tempo sem o verdadeiro Deus. Mas Deus está na política, Deus está no governo. É Deus que constitui autoridades, é Deus que constitui pessoas que para estar no cargo, então, são constituídas por Ele, para representá-lo. E aí a Bíblia diz também que o povo de Deus, Israel, além de estar sem o verdadeiro Deus, estava sem sacerdote que ensinasse. Não havia mestres, professores, instrutores, educadores que ensinassem sobre Deus, sobre a sua regência, sobre o seu governo, sobre suas leis, sobre os seus mandamentos, porque eles estavam também, sobretudo, sem leis. Então, não tem Deus, não tem sacerdote e não tem lei. E com isso é o quê? O caos. É isso que acontece. Então, a gente olha e analisa. A política pública, ela faz a política. Então, a política, então nós temos a política governamental, a política eclesiástica, a política legislativa, a política educacional,
Então, veja bem que vai formando um todo, uma coisa puxando a outra. Então, Johannes Altúcios, ele fala assim que a política é a arte de unir os homens entre si. Então, a política, ela tem que trazer isso, a comunhão. Acontecia lá em Israel, no tempo do juiz, que Deus levantava o juiz. Quando levantava o juiz, o povo, o que o povo fazia? O povo buscava a Deus, porque esse juiz vinha como libertador, para libertar o povo dos seus adversários, dos seus inimigos, para libertá-los da opressão, da tirania, né? Que o povo ali estava sendo escravizado, não tinham que comer, não tinham que beber, o povo estava ali passando dificuldades, o povo, a mão de obra ali, a mão de obra faturada, o trabalho era escravo, não tinha o valor, o significado de uma dignidade daquilo que fazia, que era o trabalho. Então o trabalho era um trabalho escravo, não tinha o seu valor. Então o povo, esses se uniam, buscavam a Deus e tinham aí a sua garantia, ok? Não só de proteção, não só de segurança, mas acima de tudo de bem-estar. Mas quando esse juiz morria, o povo se perdia. E o povo sem um governo, sem uma política, o povo, né, sem um rei, o povo faz o que bem entende, cada um age por si. Então é libertinagem. E nós entendemos que liberdade sem responsabilidade, meu querido, gera o quê? O que gera? Dentro deste campo de conflitos, de jogo de interesse. Aí nós temos aí a politicagem, que cada um faz por si só, cada um busca o seu próprio interesse, e com isso a pessoa ela visa o quê? Recursos, ter recurso que ela quer ganhar, tirar vantagem para si. Então nós olhamos na Bíblia Sagrada, nós temos lá no caso lá de Simão Mágico, que quando Pedro e João estavam lá em Samaria, orando e impondo as mãos, e o Espírito de Deus vinha sobre os samaritanos, ele viu ali aquela manifestação do povo recebendo, aí ele ofereceu dinheiro, subornando. Então aí surgiu a simonia. Opa, vou comprar aqui, eu quero receber também este poder, essa autoridade para mim ser usado aí, para o pessoal aí me considerar como vulto de Deus. Então, a simonia. Nós temos também, no caso de Joel, né, Joel e seu irmão Abias, que foi constituído por seu pai Samuel como juízes. Então nós temos aqui o nepotismo, o favorecimento, o apadrinhamento. E a Bíblia fala claramente de líderes que no tempo de Miqueias, em Judá, então tinham chefes ali que davam as sentenças, né, por presentes. Qual é o interesse desses caras? Os sacerdotes ensinavam por interesse próprio e não da comunidade. Os profetas adivinhavam por dinheiro, por questões financeiras. Mas quem estava representando quem? O povo? Estava representando as famílias? Estava representando os seus próprios interesses, o seu próprio cargo, sua própria função. É muito importante nós salientarmos aqui que toda pessoa que vai ser político, que ele seja político, mas que dentro de um partido, quando ele vai ser elegido, ele tem um partido. Mas quando ele é eleito pelo povo, ele não defende agora um partido, ele tem que defender a causa do povo. Ele não representa mais somente um partido, não representa somente ele, mas ele representa um povo, representa uma casa, representa uma comunidade, representa uma família, representa as pessoas. Então, o camarada na política tinha que entender isso, porque nós queremos, segundo aqui como está aqui a Sagrada Escritura, homens competentes, homens
que sejam líderes, chefes de 1000, de 50, de 100, homens que sejam realmente, que aborreçam a avareza, homens que sejam líderes e que não olhem somente para uma determinada comunidade, como aconteceu aqui com os helenistas, né, os judeus helênicos. O que acontecia com os judeus, com os judeus de Jerusalém, os judeus ali de Israel e os judeus ali de Alexandria, ali do Egito, os judeus helênicos. O que aconteceu ali com isso ali? As viúvas de uns eram agraciadas e as viúvas de outras eram esquecidas. E aí, o que aconteceu? Houve reclamação. Então, teve que levantar homens adequados ali para ali servir as mesas, para não deixar que essas mulheres fossem desprezadas. Aí levantou-se ali 7 homens, diáconos, que pudessem servir a mesa, homens que pudessem realmente cumprir ali o papel, o propósito, sobretudo, de cuidar dessas viúvas, para que não caísse no esquecimento. Então, quando você passa a ser um vereador, um deputado, uma autoridade, você não representa simplesmente um povo, um determinado povo, um determinado grupo. Você representa um povo para um todo, uma nação, uma família. Representa pessoas. Então, aqui temos Thomas Jefferson diz assim que quando um homem assume uma função pública, deve considerar-se propriedade do público. Então agora ele é instrumento do público para representar o povo, para representar as pessoas. Então, o importante aqui, eu quero fechar aqui um versículo aqui para nós. Vou dizer aqui o seguinte: 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o Rei. Então, fique com essas palavras. Entenda que política é consciência, política é conhecimento, política é credibilidade. Entenda isso, que a política é gestão de pessoas, é administração, é governo. E, acima de tudo, você, além de ser uma autoridade constituída por Deus, está representando o povo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Fica na graça e na paz. Shalom a todos.